Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um estudo semanal do nosso mercado de renda variável, nosso mercado de ações. Vamos falar hoje sobre Ibovespa, várias ações, dólar futuro, juros futuros, mercado americano e Bitcoin. Exatamente, o Bitcoin se movimentando forte, como eu já vinha indicando há várias semanas, tá? Voltando a falar, não tem nenhuma recomendação de compra e venda neste vídeo. Eu estou passando aqui minha experiência de 13 anos de bolsa e utilizo análise gráfica para avaliar minhas entradas no mercado. Cada investidor tem que fazer o seu estudo e avaliar se vale a pena investir em determinadas ações, tá? Então aqui eu vou mostrar apenas um enfoque da análise gráfica e não é a análise gráfica que a grande maioria explica que são operações de curto prazo. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que para a gente pegar grandes rentabilidades, temos que analisar no longo prazo, temos que montar posições no longo prazo. Mas, para isso, eu utilizo a análise gráfica para tentar buscar inflexões do mercado, tá? E nesse vídeo eu vou falar sobre análises semanais, gráficos semanais, onde eu não preciso acompanhar todo dia o mercado. Pelo contrário, eu acompanho apenas no fim de semana. Ali é que onde vai estar as informações que eu preciso para saber se já na semana que vem eu vou entrar comprando em alguma posição ou vender alguma posição, né? Então, a ideia é tentar pegar grandes valorizações no médio prazo, e aí em poucos meses, ou até no longo prazo, em gráficos que eu ensino, que é metodologias mensais, tá? Pegando aí grandes variações de preço aí durante alguns anos, certo? Então, vamos colocar aqui na tela, deixa eu posicionar aqui nossa plataforma para a gente começar a estudar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela. Gráfico semanal do Ibovespa. Pessoal, para quem não viu o meu vídeo semana passada, tá? E não conhece análise gráfica, tá? Análise gráfica, ela não prevê o futuro. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? O que ela faz? A gente consegue analisar padrões gráficos, sinais onde aumenta a probabilidade do mercado ir ao nosso favor, ou aumenta a probabilidade do mercado cair, ou aumenta a probabilidade do mercado subir, tá? E em cima dos sinais gráficos, eu tento começar a me posicionar, tá? Então, é isso que a análise gráfica faz. A gente não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer na outra semana, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Não tem isso, tá? Mas, a partir de determinados padrões, indica fortemente que aumenta a probabilidade daquele movimento se concretizar, tá? Então, é assim que funciona a análise gráfica, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos ver essa semana no Ibovespa. Pessoal, essa semana o Ibovespa subiu aqui, ó, 3,76%, tá? E olha, eu comentei semana passada, tá, que o sinal dado no Ibovespa era um sinal bem interessante. Era esse sinal aqui, ó, dessa barra verde aqui, ó, que tirou toda a força vendedora dessa barra preta, tá? De 3 semanas atrás. Ok? Então, o que acontece? Quando veio essa barra verde aqui, nós chamamos aqui esse padrão dessas duas barras aqui de Twin Towers ou Bull 180, né, Torre Gêmeas, o que seja. Na verdade, o que mostra aqui? Nós tínhamos aqui uma eliminação da força vendedora dessa barra preta, apareceu essa barra positiva, tá? Isso aqui fez com que a gente tentasse voltar para a nossa tendência de alta de longo prazo e de médio prazo.
Por quê? Porque o último movimento vigente do Ibovespa era um movimento forte de alta. E esse movimento que aconteceu aqui, ó, era um movimento de correção dessa pernada, certo? Uma correção dessa pernada de alta. E aí o seguinte, quando apareceu essa barra preta, realmente houve uma tensão no ar, porque ele poderia fazer um pivô de baixa aqui e trazer o nosso mercado aqui para baixo. E o mercado fez o contrário. Ele apareceu uma barra verde, eliminou a barra preta, praticamente, e na superação dessas máximas, foi o que eu comentei semana passada, a gente deveria, pelo menos, buscar o topo aqui dessa congestão que foi finalizada no final de julho, tá? Então, pessoal, entrou força compradora pesada. A gente pode até perceber que o volume financeiro dessa semana foi muito alto, tá? Muito alto. Então, se eu dou um recuo aqui no gráfico, ó, eu não encontro esse volume financeiro, tá? Muito alto. Isso é bom para a ponta compradora, tá? Mas será que semana que vem ele vai fazer um novo movimento ascendente? É o que eu falo para vocês. Não sei e não quero saber. O que eu quero fazer é o seguinte: eu reajo aos sinais gráficos. Esta barra que apareceu aqui, realmente com a barra que cortou todas as médias, fez esse padrão de Bull 180, e aí, sim, a partir desse momento aqui, era interessante começar a montar posições, tá? Bom, então o que acontece? Nós tivemos uma força compradora bem importante e já tocamos o topo desta correção aqui, que iniciou aqui no final de julho, tá? No final de julho. E aí, pessoal, realmente a gente, com essa configuração, pode abrir a possibilidade da gente começar a andar aqui para cima e tentar buscar o topo histórico, tá? Agora, também, tá? Uma outra hipótese, tá? A gente não pode descartar as hipóteses que nós também, ó, estejamos aqui, ó, dentro de um retângulo, por exemplo, certo? Dentro de um retângulo. Poderia, por exemplo, o mercado cair aqui para baixo, começar a voltar para cá e testar essa zona aqui embaixo. Pode também, e formar um retângulo grande de congestão aqui. Isso também não é descartável, tá? Mas, realmente, a movimentação indica que aumenta a probabilidade da gente continuar subindo, tá? Continuar subindo. E não quer dizer também que continuar subindo terão quedas no meio do caminho, tá? É normal, é absolutamente normal, tá? Uma outra coisa importante também, a gente percebe as bandas de Bollinger extremamente comprimidas. Isso aqui, normalmente, ele abre a possibilidade do mercado fazer um movimento mais forte, tá? Já que ficou muito tempo pressionado aqui, ó, por essa região de preço e a banda de Bollinger comprimiu aqui. Então, essa explosão da banda de Bollinger, quando acontecer, provavelmente, tá, a gente deve ter um movimento mais direcional do nosso mercado e parece que já está começando, tá? A banda, por exemplo, já começou a inflexionar para cima, tá? Já começou a inflexionar aqui para cima, agora é começar a fechar fora da banda aí, para a gente explodir essa banda de Bollinger aí, que bota pressão na força compradora se for para cima, tá? Se for para cima, tá? Então, é isso aí, o mercado realmente reagiu bem forte, tá? E várias ações começaram também a se movimentar com muita força, tá? Bom, vamos ver aqui agora o dólar. O que aconteceu com o dólar esta semana? Esta semana, o dólar, ele se manteve dentro do canal de alta, aqui, ó, deste canal de alta. O dólar continua forte, tá? O dólar
continua forte. Agora que eu falei semana passada que tinha essa barra preta aqui, que era uma barra que se destacava, que era uma barra elefante, tá? Era uma barra elefante, que esse nome ele foi apelidado pelo trader americano Oliver Vélez, tá? E isso aqui traz realmente um cenário que pode pressionar, né, dentro dessa barra, que pode pressionar o dólar aqui para baixo para tentar buscar essa região de suporte, tá? Essa semana realmente os compradores conseguiram sustentar dentro desse canal de alta, tá? Então, enquanto este canal de alta não for quebrado, ele pode realmente voltar para cá de novo, né? Isso não impede que aconteça isso do dólar fazer esse movimento. Mas realmente esta barra da semana passada mostra muita força vendedora, tá? Então vamos aí analisar nas próximas semanas se essa barra será uma barra realmente de impulsão vendedora, tá? Que vai trazer o dólar para patamares mais baixos, tá? Vamos falar aqui agora dos juros. Vamos pegar aqui o contrato de um F23, tá? Nessa curva de juros aqui, ó, com vencimento em 2023, nós tivemos semana passada um sinal de venda aqui, ó. Ele teve um rompimento falso dessa região aqui de topo e fez um sinal de venda nessa região, tá? Isso indicava uma possível queda dos preços. Realmente, durante a semana aconteceu, veio até aqui embaixo, tá? Só que no final da semana ele acabou se recuperando, tá? E fechando no terreno positivo. Mas esse sinal vendedor da semana passada está vigente ainda, tá? Está vigente ainda. Então, talvez a gente veja os juros caindo para esses patamares de suporte aqui embaixo aqui, tá? Se a gente pegar um contrato mais longo, por exemplo, um F29, por exemplo, vamos ver aqui, a gente percebe também que teve aqui uma congestão do preço aqui, tá? Dos juros futuros. Ele perdeu com essa barra preta aqui, ó, já foi tentando perder o suporte, já entrou força compradora essa semana, ele ainda mostra ainda que está dentro dessa congestão, tá? Mas ele já perdeu um canalzinho aqui de alta, tá? Cortando o canal de alta, principalmente com essa barra preta. Quem sabe a força vendedora apareça nos juros e aí nós conseguiremos ver aqui os juros retornando aqui para patamares mais baixos, tá? Até porque quando a gente olha aqui as médias móveis aqui, né? Elas estão realmente comprimindo o preço, tá? Então logo teremos a decisão aqui para onde o preço vai, se vai ser aqui para baixo ou aqui para cima, tá? Quando o preço está entre as médias móveis aqui, ó, essa rosa aqui e azul e laranja, o preço comprime entre elas aqui até tomar uma direção, tá? Então, é isso que temos aí para os juros futuros, tá? Agora, vamos falar aqui, ó, de várias ações aí do mercado, tá? E comentar sobre o que está acontecendo no nosso mercado. Já, né, voltando a falar aqui não tem nenhuma recomendação de compra e não tem nenhuma recomendação de venda, tá? Aqui são estudos feitos em cima de análise gráfica. Eu utilizo isso há 13 anos. E isso, a análise gráfica vista no longo prazo, serve como um norte para mim, para direcionar as minhas operações, tá? Então, eu só vou mostrar para vocês ideias de movimentação de preço, tá? Porque eu volto a falar, né? Ninguém tem certeza da próxima movimentação, tá? Quando a gente estuda análise gráfica, é baseado em cima de estatística e probabilidade, tá? Por isso que eu sou vencedor no longo prazo, tá? Porque eu seguindo
os meus estudos realizados aí ao longo de 13 anos que eu estudo análise gráfica, né, acabo tendo consistência no momento que eu vou montando posições no mercado, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ao invés de começar sempre aqui da letra A das ações, eu vou começar invertendo aqui, começar dessas últimas aqui, e vamos estudar primeiro aqui a Educ3. Educ3, ó, essa ação do setor educacional. E aí, olha só, esta ação, essa semana, fez uma movimentação muito violenta. Perceba que ele estava aqui, ó, caindo o preço. Deixa eu ajustar aqui direito. O preço aqui, ó, ele estava vindo num formato meio de cunha. Isso aqui, uma cunha de baixa, tá? E essa cunha de baixa, ela tem padrões altistas. Na análise gráfica, todo mundo conhece isso aqui. O padrão de cunha de baixa tem padrões altistas, tá? Essa figura de cunha. E aí, o que acontece? Essa semana, Educ3 subiu nada mais, nada menos do que 15,58%. Esta foi a variação da semana, tá? Em cima desta barra aqui, ó. Nós abrimos num gap de alta muito forte, já na Educ3, e ela praticamente cedeu só um pouco aqui, depois voltou a subir e fechou quase na máxima. Perceba que ela cortou essa linha de tendência de queda aqui, e ela cortou com esse candle, e houve um gap aqui. Esse gap aqui tem cara de gap de fuga, tá? É um gap que mostra, talvez, um momento de inflexão no mercado, tá? E que pode marcar aí o fundo do preço aí de longo prazo, tá? De longo prazo. O que chama atenção, isso aqui é um gráfico semanal, tá, pessoal? Semanal, tá? O que chama atenção é o gap que mostra aqui, que pode ser um gap de fuga, e quando eu vou lá no gráfico diário, então entro aqui no gráfico diário só para dar uma passada, o que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui, ó? Tá vendo esse retângulo que eu marquei aqui? Tá vendo esse retângulo aqui? Pessoal, isso aqui, isolado aqui, nós tivemos esse gap aqui, ó, que lá no semanal, foi daqui para cá, certo? Esse gap, esses candles aqui embaixo, isolados por gaps aqui, ó, aqui e aqui, isso aqui se chama, sabe o quê? Ilha de reversão. Ilha de reversão é um padrão muito forte, tá? Eu explico isso no meu curso, tá? Nós temos aí a ilha de exaustão, e nós temos aí também bebê abandonado, que seria, ao invés de vários candles aqui, seria apenas um candle isolado aqui embaixo. No caso aqui, formou vários candles, a gente chama de ilha de reversão, tá? E no gráfico diário, a gente percebe o quê? Formou a ilha, aí ele fez esse movimento aqui para cima, ó. Fez esse movimento aqui para cima, aí ele caiu alguns dias aqui, tá? E agora ele faz isso aqui. Ele faz este movimento. A gente fez agora um pivô de alta. Pivô de alta, tá? E então nós temos uma ilha de reversão. Primeiro pivô de alta aqui, tá? E cortando uma LTB em vermelho aqui. Então, realmente, esta ação chama a atenção, tá? A gente ainda, voltando aqui para o semanal, temos barreiras pela frente. Tá? Deixa eu mostrar aqui com calma, deixa eu tirar isso aqui. Temos aqui, ó, as médias, ó, tá dando de cara na média de 21 períodos, tá? Esse é um dos problemas para Educ3, tá? Temos também as médias descendentes aqui, tá? Mas ela estava numa zona de região de compra aqui, ó, pela média de 200.
tá? Então, isso no semanal, porque se eu coloco no mensal, ó, coloco no mensal, está na zona compradora do mensal. Está na zona compradora do mensal. Então, é um sinal que chama atenção, tá? Não quer dizer que ele vá subir que nem uma vaca louca, doida aqui, acelerando fortemente para cá. Não quer dizer isso, tá? Mas começa realmente, depois desses padrões que estão sendo formados, de padrões de reversão de tendência, que era uma tendência de queda vigente aqui nos últimos meses, tá? Nos últimos meses, tá? Então, EDUC3 ficou bem interessante, entrou um volume financeiro bem forte, tá? Um volume financeiro bem forte aqui, ó, lá embaixo, volume financeiro bem forte aqui para EDUC3. Então, realmente chama a atenção EDUC3, tá? Do setor educacional. E aí, já passando até para ver as outras que, do setor educacional, Cogna, eu tinha comentado que já tinha marcado essa região há muito tempo aqui, ó, com esse gap aberto aqui, que ele fez essa queda em A aqui, tá? E que ele fez um Arami semana passada. E ele acionou o Arami, já subiu essa semana, Cogna subiu aqui, vamos ver, 5,78%, tá? Ele chegou a estar subindo aqui na máxima, chegou a estar subindo a 13,5 praticamente aí, Cogna, tá? Então, depois dessa queda inteira aqui, ó, eu acho que o sinal mais interessante realmente foi aqui, nessa região. Por quê? Porque nós estamos dentro de um longo canal de alta, tá? Um longo canal de alta de longo prazo. E aí, volto a falar para vocês. Atenção, não veja apenas isso aqui num gráfico. Não veja apenas o que foi feito agora, há pouco tempo. Veja, ao invés da árvore, veja a floresta inteira, para você entender o que o preço vem fazendo no longo prazo. É aí que teremos a oportunidade de pegar movimentos grandes, tá? Mas para pegar movimentações grandes, temos que ficar posicionados durante muito tempo no mercado. E aí, o que vai acontecer? A gente pode abrir espaço para pegar movimentações desse tipo aqui, tá? E nessa movimentação desse tipo aqui, tiveram aqui, ó, inúmeras quedas durante o caminho. Aqui é um gráfico semanal. Tiveram várias semanas com o preço caindo aqui, tá? Caindo. Mas, se você acaba seguindo gráficos de longo prazo, o gráfico semanal ou o gráfico mensal, o seu emocional fica preparado para seguir nessas operações. Se você segue gráficos diários, a cada movimentação de cada dia, você vai ficar tentado a fazer alguma coisa, a sair das suas operações, porque um sinal gráfico aconteceu de uma barra feia que aconteceu no gráfico diário, que vai fazer você ficar com medo da sua posição e vender sua posição. Tá? Então, isso até é bom para comentar aqui com isso, porque como eu tenho contato com várias pessoas que mexem com o mercado financeiro, inúmeros alunos, etc., eu falo, olha só, nós temos que ter paciência. Paciência quando estamos no mercado de ações. Não ficaremos ricos do dia para a noite. Não é assim que funciona. E se você entra em posições, e aí, porque não tem costume de entrar no mercado, e porque ele valorizou pouco, 2%, 3%, 4%, e já quer vender, isso aí vai te atrapalhar no longo prazo, porque a cada vez que o mercado começa a subir e você já vende de cara suas posições com percentual de lucro muito baixo, tá? Você não consegue pegar as grandes valorizações, tá? E quando o mercado cai, se você entra numa posição e aí entra no negativo das suas posições, você fica posicionado durante muito tempo, tendo prejuízo de 15%, 20%, 30%,
e demora, né, ser ali naquela posição, e na hora que ele vai para o positivo, como se você não entende o que ele está fazendo, talvez ele está marcando uma inflexão de mercado, entrando numa tendência de alta, depois de 2%, 3% de alta, você pega esse lucro e vai embora. Tá? Então, se você fizer desta forma, você tem grandes chances de não ser vencedor na Bolsa de Valores. Pessoal, para pegar grandes rentabilidades, temos que ficar várias e várias semanas e meses ou até anos posicionados se aquela tendência de alta se perdurar durante meses e anos. A gente percebe aqui, ó, por exemplo, na Cogna, quando estava em tendência de alta aqui, no período, a gente olha aqui de 2011 até 2014, olha só, esse movimento desse fundo, para cá, por exemplo, durou 860 dias. Foi do dia para a noite? Não foi, subiu aí, ó, 979%. Tá? O que é importante é o seguinte, você identificar uma formação de tendência de alta, esperar uma brecha para entrar no mercado, se posicionar, e se o mercado mostra para você que ele está indo naquela direção, você tem que se manter comprado, porque ele pode te dar rentabilidades altíssimas. Não será alguém que vai comprar aqui nesse fundinho aqui e vender nesse topo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você entende que ele entrou numa tendência de alta, se você se posicionou, você tem que tentar buscar aqui uma boa parte dessa fatia da alta aqui, tá? Uma boa parte dessa fatia de alta, porque isso vai transformar o seu patrimônio. Se você ficar movimentando o tempo todo o seu capital, principalmente para quem não conhece, né, você não será vencedor na bolsa. Você terá sérios problemas, tá? Porque o emocional não vai te deixar se manter posicionado nas operações. E principalmente, e volto a bater na tecla aqui, principalmente se você segue gráficos diários. Porque gráfico diário é o gráfico que eu chamo de gráfico do medo, porque ele vai tentar te tirar sempre vai aparecer uma barra negativa, forte, de queda, que você fala, eita, agora vai começar a recuar e você vai cair fora, tá? Nos gráficos semanais e nos mensais, eles vão fazer você ficar posicionado durante muito, muito mais tempo, tá? Então, essa é a Cogna. E vamos falar aqui também da Ser3, também do setor. Vamos ver aqui o que ela fez, eu nem tinha visto esse gráfico ainda. Olha como a Ser3 vem fraca aqui, ó. Essa semana, deixa eu olhar aqui. Esta semana, ela caiu 3,47%, tá? Ela já está testando aqui, ó, uma região de suporte, tá? Uma região de suporte, mas perceba que ela vem fraca, tá? Vem fraca essa ação. Então, essa seria a Ser3, ok? Bom, vamos ver aqui agora, VEG, vamos ver a VEG aqui. Olha só que ação poderosa, tá? Ação poderosa, onde a gente está? Está lá no topo histórico, lá, ó, congestionando no topo histórico, tá? Então, aqui, o que a gente tem que aguardar é o rompimento desta região de topo histórico, tá? Um rompimento de topo histórico. Eu até gostaria que ela tivesse vindo aqui para baixo, tá? Para testar esse topo aqui. Só que ela não veio. Ela está congestionando no topo, ela está forte, tá? Então, olha a movimentação desse gráfico, tá? Você acha que isso aqui foi do dia para a noite? Você acha que isso aqui, num gráfico, para você pegar uma movimentação dessa, você vai ficar comprando e vendendo o tempo todo? Não, você tem que ficar posicionado durante um bom tempo aqui, tá? Então, se você segue um gráfico mensal, por exemplo, aqui, ó, como fica muito mais fácil você acompanhar o preço aqui num gráfico mensal, porque você fica muito tempo posicionado, e aí você pega grandes fatias de lucro, e aí muda o jogo, vai mudar o jogo, porque a cada
trecho de alta forte que você pegar, ele vai transformar o seu capital. 20, 30, 40, 50%, né? A cada vez que você pegar um tiro desse para cima, né? Ele vai fazer uma mudança gigantesca no seu capital. Vamos ver aqui, pessoal. Vale, tá? A Vale, eu tinha comentado que ela congestionou aqui em cima, ela estava em topo histórico, nessa congestão, ó, vamos ver aqui, estava em topo histórico, e isto foi rompido com esta barra aqui. Ela foi, subiu, acionou a compra, veio, fez o pullback com essa barra preta na região e já teve um kicker de alta aqui com essa barra verde e já acionou o kicker de alta. Então, a gente percebe que a Vale, tá? Aliás, o setor todo, né, mineração, commodities, está forte. A gente pega a BRAP4, olha como ela está também, muito forte também. Ela estava também congestionada aqui, ó, igual a Vale, tá? Rompeu claramente com esse candle aqui, ó, com essa barra, tá? Rompeu, fez o pullback, tá? Isso é normal, fazer o pullback, fez um kicker de alta aqui com essa barra verde e está acelerando aí para cima, tá? Se a gente vê o setor de siderurgia logo todo aqui, ó, aí a gente percebe, e eu já tinha falado também há semanas atrás, que o setor de siderurgia já tinha entregue o movimento, tá? Ele já fez um movimento muito forte, ascendente, ele estava completamente diferente da grande maioria do mercado, vinha forte, subindo, tá? Aqui, e chegando aqui, quando a gente olha lá em cima, assim, ó, a gente percebe que não dá para comprar. Não dá para comprar porque ela está muito esticada. E eu comentei sobre isso. E ele fez um sinal de venda aqui, ó. Esse sinal semana passada, muito claro de venda. Esse sinal aqui, ó. Esse sinal dessa barra aqui, tá? Da semana passada, tá? Quase um martelo invertido praticamente. E essa semana acionou e caiu, tá? Caiu, tá? Então, agora é aguardar o que o preço vai fazer, tá? Mas realmente tem que dar espaço para o papel respirar. Depois dessa movimentação de alta aqui, né, o que a gente tem que entender é assim, agora que ele se movimentou muito forte, agora o mercado deixa a ação cair, né, corrigir um pouco, para chamar novos compradores, para tentar fazer nova pernada de alta, né, nessas ações, tá? Então, é assim que você tem que olhar o mercado. Se a gente olhar aqui, por exemplo, os Minas, também mesma configuração. Ela esticou forte aqui, ó, deu uma porrada forte, ela deu um sinal de venda aqui, ela veio aqui embaixo, voltou, testou o topo aqui, de novo, e começou a congestionar no topo, tá? Então, nesse momento, ela está respirando, quer dizer, ela fez esse movimento. E o que ela está marcando? Ela está fazendo um movimento aqui, ó, de lateralidade dos preços aqui, tá? Descansando de forma lateral. Quem sabe para romper esta zona aqui do passado, tá? Esta zona aqui do passado, e romper e sair dessa região aí, os IMINs. Se a gente pega a GGBR4, o setor de siderurgia, ele vem corrigindo como já a CSM, tá? Ele já teve uma pancada, já teve um sinal aqui, um doji já nesse topo, aí fez uma barra aqui de engolfo, tá? Aí fez essa semana um novo engolfo de baixa aqui, então abre espaço para buscar suporte aqui para baixo, nessas zonas aqui, tá? A primeira região de Fibonacci está aqui na faixa 17,91, tá? Ok, setor de siderurgia comentado, tá? Agora, vamos ver aqui, o setor de construção. A TRIS 3 vem num canal forte de alta, tá? A TRIS 3 tem uma movimentação, desculpa, tem uma movimentação aqui, ó, em formato de bandeira, depois desse movimento de alta, tá? E agora, ele está marcando aqui um provável fundo duplo,
tá? Agora, faltando romper esse eixo aqui de cima, tá? E aí, rompendo esse eixo, ele vai estar saindo desse canal de baixa aqui, tá? Esse canal de baixa. E aí, ele pode fazer uma nova movimentação ascendente, forte nessa ação, tá? Eu gosto desta ação. Temos aqui no setor também de construção civil, temos a Tende, tá? A Tende também vem dentro dessa congestão, a gente percebe aqui, ó, dentro dessa congestão, tá? Eles marcou um fundo duplo aqui, tá? E agora, né, ele está tentando romper o topo, esse topinho aqui. Deixa eu marcar aqui com outra cor. Esse topo aqui. E isso aqui, marcando o topo, ele forma aqui um fundo duplo e um W, uma figura de W, e ele vai tentar romper aqui para fazer o mastro e bandeira desse movimento para tentar jogar o preço lá para cima, tá? Então, Tende 3 igual a Tris 3, tá? Temos aqui DIR 3, vamos ver a DIR 3? A DIR 3 já tem uma movimentação um pouco já diferente, tá? Ela vem numa tendência de baixa aqui, tá mais confuso esse gráfico, ele também tem esse canalzinho aqui, só que ele está um pouco mais forte na queda, tá? Da DIR 3, tá? Mas ele pode estar apenas corrigindo essa pernada também com esse canalzinho de baixa, tá? Vamos ver aqui, Even 3, deixa eu reajustar aqui esse canal. Você vê que o setor de construção todo está fazendo esse canalzinho de baixa aí, tá? Com quase todas. A Even 3 realmente tem que romper esse canal aqui, esse canalzinho de baixa aqui, formando uma barra assim, ó, que saia daqui. Então, se fizer uma barra que saia desse canal aí, ó, então realmente abre espaço para movimentações ascendentes, fazendo aqui um mastro e bandeira, tá? Um mastro e bandeira na Even 3, tá? Temos aqui Tecnisa já está uma ação mais fraca, tá? Ela vem numa tendência de baixa de longo prazo aqui, ó. Isso é fato. E papel em tendência de baixa, eu não opero, eu não compro. Por que que eu não compro? Tá? Porque se a gente percebe dentro de uma tendência de baixa, nós temos as maiores movimentações são para baixo. E para cima apenas é uma correção de uma pernada de queda, tá? Pernada de queda forte e pernada de correção fraca. Pernada de queda forte, pernada de correção fraca, tá? Então, é um tipo de ação que eu não gosto de colocar o meu capital. Existem milhares de ações na bolsa, tá? Então, o que você tem que fazer é filtrar, escolher ações que estão fortes no mercado. E o que eu vejo hoje, infelizmente, é as pessoas tentando comprar ações que estão extremamente desvalorizadas. Mas tem um porquê dessa ação estar desvalorizada. Deve ter algum tipo de problema nessa empresa. Então, eu não vejo, não acho interessante. Isso eu espero que o padrão do preço mude e ele comece a entrar numa tendência de alta para que eu entre comprando essa ação. Tá? Nesse momento, para mim, olhando o gráfico, a tendência é de baixa de longo prazo, tá? Longo prazo. Pode ser que ela esteja inflexionando aqui, formando o fundo desta ação de longo prazo aqui? Pode ser? Pode ser. Eu não sou o dono da verdade e também não sei, né? Eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo ver é o que está fazendo o preço agora. O que o preço está fazendo agora é que está dentro de um canal de baixa, tá? Temos aqui também, ó, a Hbor. A Hbor, ela aqui, ó, ela já está fazendo, ela já tem uma confusão no preço, tá? Eu já não gosto disso aqui, essa confusão de preço aqui, ó.
Então, eu prefiro ficar de fora, tá? E aí, por isso que eu falo sobre analisar as ações, vendo toda a floresta, porque terão ações muito complexas de você entender o que ela está fazendo, tá? Ela está sem direção. Esse é o tipo de ação que está meio sem direção, tá? Você percebe que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai lá para cima, volta para baixo. Isso aqui não tem uma tendência clara de alta, tá? Então, eu prefiro me afastar. É lógico que ela tem movimentações muito fortes. Essa movimentação aqui, ela subiu 342%. Mas não é fácil você entrar nessa movimentação aqui, ó. Não é fácil. Por quê? Porque o movimento dela é muito sem direção, entendeu? Vai para cima e vai para baixo. Agora está dentro de um canal de queda, tá? Então, por enquanto, e a outra, esse canal de queda, como a gente viu nas outras ações lá do setor de construção civil, ela já se prolongou demais esse canal de queda, já veio aqui para baixo, né? Ele já perdeu esse topo aqui, ele podia ter parado nesse topo aqui, ó, testado o topo aqui, e com essa barra nesse momento aqui, ó, ele poderia ter aproveitado e entrado força compradora, e ele já eliminou essa barra. Então, realmente, uma situação que é nada confortável, tá? Eu não operaria esse tipo de ação, ok? Bom, vamos falar aqui dos bancos, tá? Dos bancos. E os bancos são um dos responsáveis por essa recuperação forte do Ibovespa, tá? Porque não se esperava esse movimento, estava fraco os bancos, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai entrar aqui, por exemplo, aqui, ó, Itaú vinha fraco, tá? A gente percebe o topo lá em janeiro e depois que formou o fundo aqui em março, várias ações superaram esses topos de janeiro. Olha só, Itaú só chegou até aqui e voltou quase testar o fundo de março. Viu como é que estava fraco? Só que, olha o que é agora, ela cortou esse canal de baixo aqui, ó, Itaú, tá? Esta semana, a gente percebe que teve um gap, olha só, um gap aberto aqui, deu uma pancada para cima, subiu esta semana aqui, ó, 11,38%, então realmente foi o setor aqui que realmente colaborou com a forte alta da Bolsa, tá? Porque ele tem um percentual de participação no índice muito grande, tá? E esse gap aqui, depois desse processo todo aqui de queda, e o papel não vai, etc., realmente este gap aqui, ó, pode ser um gap de fuga. Pode ser um gap de fuga, tá? Então, isso é um dos fatores que me traz também um otimismo para a Bolsa, né? Porque estas ações aqui são o carro-chefe da Bolsa. E isso aqui, fazendo a movimentação ascendente, ele vai forçar o índice também a subir. E a gente percebe o quê agora, né? A gente sabe que agora nós temos um fundo acima do fundo anterior e já estamos fazendo um topo acima, esse topo aqui, acima do topo anterior, tá? Então, realmente, esta movimentação aqui é interessante para o setor financeiro, tá? Setor financeiro. Então, e para a Bolsa como um todo, tá? Então, é bem interessante. E isso eu já falo isso para os meus alunos. Esse tipo de gráfico aqui, os gráficos de bancos, eu gosto de analisar no mensal, tá? No mensal. Esse do mensal para esse tipo de ação eu acho fortíssimo, tá? E ele estava em região de compras aqui há muito tempo, tá? Mas realmente ele não se desenvolveu. Até para mostrar para vocês que mesmo na região de compra aqui, ó, do Itaú aqui, nessas regiões aqui, testando o fundo aqui de novo, a gente percebe o quê? Deixa eu voltar para o semanal. Não tem como prever o futuro. Então, quando ele chegou nessa região aqui, ó, nessa região aqui, eu saí comprando.
Eu saí comprando, acabei vendendo aqui num sinal que teve em Itaúsa, tá, de rompimento falso, o Bradesco teve rompimento falso, encerrei posições aqui. Tá? Até acabei me dando muito bem nesse setor, porque eu acabei fazendo 4 operações nesse setor aqui, uma eu saí no 0 a 0, eu tive 3 grandes lucros aí durante esse período, tá? Então, acabei se beneficiando. Mas, realmente, como a gente não sabe o que o preço vai fazer no futuro, o que mostrava é o seguinte, bom, essa ação é uma ação forte, nunca teve prejuízo na sua história, as ações dos bancões, né? E mesmo assim, o preço travou e não subiu aqui, se recuperou da crise e voltou a cair. Só para você perceber o quanto a gente não tem como saber o futuro. O que eu consigo é perceber os sinais. Aí ele começa, congestiona, faz uma barra de queda aqui, eu caio fora. Tá? Isso para operações de médio prazo. Já as operações que eu falo de longo prazo, aqui era ponto de compra de longo prazo, tá? Na minha visão, na minha ótica, tá bom? E aí, pessoal, eu volto a falar para vocês sobre investimentos em renda variável, tá? Porque o que acontece? Aqui nesse período, por exemplo, eu peguei o capital aqui, por exemplo, da minha enteada, eu coloquei em ações aqui, eu fiquei quando eu peguei esse capital, foi lá no ano passado, lá em agosto, tá? E já em março desse ano, janeiro, fevereiro desse ano, eu já tinha um lucro. Eu peguei um capital pequeno de R$ 1.500 e ele foi para R$ 2.200, tá? Então, quer dizer, foi quase 50% de lucro, tá? Então, eu fui fazer uma comparação mostrando para ela que se eu colocasse o mesmo capital na renda fixa, utilizando essa taxa de juros que nós temos hoje, que é de 2%, a taxa de juros, a taxa Selic, tá? Em quanto tempo eu teria os R$ 700 de lucro que ela teve nessas operações que eu fiz com o capital dela, tá? Que seria quase 50% de lucro que ela teve. Então, na renda fixa, em quanto tempo eu conquistaria os mesmos quase 50% de lucro que eu alcancei em menos de um ano? E fazendo aqui, colocando 2% como referência, que é o atual, tá? O atual valor da taxa Selic é 2%, eu conseguiria depois de 19 anos. 19 anos. E isso é muito sério. Por isso que eu falo que se você hoje não investe na Bolsa de Valores, você está ficando para trás. Porque a renda fixa não vai fazer você conquistar a independência financeira. Esquece isso. Rentabilidade muito pequena. Olha, e taxa Selic está a 2%. A inflação está muito forte esse ano. Isso quer dizer que você não está tendo ganho, não, você está tendo perda. Hoje o investimento de renda fixa é perda fixa. Essa que é a verdade. Tá? Então, hoje, realmente, as pessoas precisam parar para entender mercado de ações. Tá? Afinal de contas, é o seguinte, essa semana, por exemplo, se a gente pega aqui a Itaú, que subiu 11,38%, pessoal, se a taxa Selic é 2%, não é possível que dentro de um gráfico desse, uma variação de 2% seria daqui até aqui, vamos supor, isso aqui, ó, 2% seria um pedacinho disso aqui, um pedacinho aqui, ó, de um trecho aqui, um pedacinho. Será que você, utilizando algumas estratégias, estudando algumas estratégias, não consiga pegar 2% ao ano na renda variável? Pelo contrário, você consegue pegar muito mais. Muito mais. Mas não caia na armadilha de entrar na bolsa de qualquer forma, comprar a qualquer momento. Não é assim que funciona, tá? Porque às vezes você não está preparado para entender como funciona o mercado. E aí todo mundo fala, não, eu entendo que é renda variável, etc. Tal, mas aí quando o preço cai,
contra você, você fica todo apavoradinho e não quer nunca mais voltar para a Bolsa de Valores. E, pelo contrário, o que você deveria fazer é começar a entender onde são as regiões de longo prazo para você aportar mais, aportar mais, aportar mais e depois ficar posicionado, segurando o preço, a sua posição durante aí meses ou até anos, tá? Para pegar rentabilidades gigantescas. Porque se você pega 50%, foi o que eu falei aqui, 50% em alguns meses, ou algum ano, 2 anos, isso significa que pegar o mesmo valor, uma renda fixa hoje que está 2%, são 19 anos para alcançar. Entendeu? Não tem como você não investir em renda variável, tá? O que eu quero mostrar para vocês é entender da maneira correta, tentar buscar as inflexões de mercado e se posicionar, ao invés de ficar girando o tempo todo o seu capital, pegar o seu capital, colocar e ficar aí meses e anos na bolsa para ter grandes rentabilidades, certo? Então, essa é Itaú. Itaú, temos aqui, ó, Bradesco também, Bradesco mais forte, tá? Bem interessante. Olha só, o mesmo gap esta semana, Bradesco, o mesmo gap de Itaú, ó, ele rompe com convicção o topo lá, aqui, esse topo aqui, pegando os maiores pontos aqui. Tivemos um volume financeiro bem forte em Bradesco, tá? Ele tem um fundo bem mais alto que o fundo anterior aqui. Então, realmente, o Bradesco está muito interessante, tá? Bradesco, ações fortes, poderosas. E eu estou falando só ações. A empresa é muito forte. Os bancos do Brasil são muito fortes, tá? São muito fortes. Então, esse é Bradesco. Vamos ver aqui, ó, Itaúsa. Olha lá, Itaúsa. A Itaúsa ainda não rompeu aqui essa região pontilhada aqui, que eu marquei, que é a região importante, tá? Mas tem tudo para romper. Tem tudo para romper. Já fez o mesmo gap também, subiu essa semana aqui 8,34%. Isso aqui realmente, sinceramente, cheira, tanto no Bradesco, Itaú, cheira gap de fuga dessa região. Vamos ver aqui para as próximas semanas, tá? Entrou volume financeiro alto aqui essa semana, tá vendo? Um grande volume ali financeiro. Então, Itaúsa também bem interessante, mas entre todos esses aí, eu acho que Bradesco, na minha visão, está melhor. Talvez eu estou falando aqui que esteja melhor e tal, talvez é que menos ande, tá? Não sei. Quer dizer, o que eu vejo é como está hoje. Ok? E olha só essa ação aqui, ó. BID 4, ó, ela estava fazendo um processo de contração aqui de cunha, tá? Semana passada, o que eu vi aqui? Teve o Bull 180, né? São a Twin Towers aqui. Houve um rompimento falso desse fundo aqui de baixo. Ele rompe agora essa região aqui, ó. Bem interessante. As médias estão inflexionadas para cima, tá? Então, tá bem interessante. BID 4, muito forte. Se a gente olha aqui, ó, no gráfico diário, na sexta-feira, esta ação simplesmente subiu 11,73%. 11,73%, tá? E ele fez aqui, ó, o que a gente gosta de ver. Deixa eu tirar aqui. Fez aqui no gráfico diário um movimento de zigue-zague ascendente. Movimento de zigue-zague ascendente, tá? Então, essa ação aqui pode andar muito. Tem um topo ali, histórico ali, lá na faixa dos 24,50, tá? Tem essa região aí, não quer dizer, né, como a gente não sabe o futuro, ela pode parar nos 24,50, certo? Mas também ela pode fazer uma movimentação ascendente bem violenta também, tá? BID 4.
ok? No setor de petróleo, vamos ver aqui, ó, Petrobras, ó, Petrobras, olha só que coisa, ela estava aqui, eu comentei sobre isso aqui, ó, sobre essa região, um gap gigante do passado aqui, e ela veio, tá? Preencheu esse gap aqui, não conseguiu romper essa congestão e veio para o outro lado do gap, veio para cá. E ela caiu dentro de um canal aqui. Agora ela rompe o canal com o gap, mesmo gap com Bradesco, Itaú, etc. Rompe e ela já chega na região de objetivo, que é aqui, que é essa região aqui de fronteira de gap e de preço, congestão de preço. Ela está aí na cara da congestão. Então, assim, nesse momento, acho complicado um pouco montar posições em Petrobras, já que ele está numa zona de resistência forte, tá? Mas pode ser que, se o mercado entra em euforia, Petrobras pode rasgar essa região aqui e tentar vir para essa segunda zona aqui, ó, que tem um super gap aberto aqui, que foi o gap aqui, ó, esse segundo gap aqui, esse primeiro gap, para falar a verdade, foi o gap que foi o gap que provocou toda essa queda aí na época lá de março, tá? Esse gap aqui aberto. Então, essa região aqui, ó, fronteira de gap, é resistência. Resistência, tá? Região de gap é de resistência aqui, essa fronteira de gap. Então, se Petrobras rompe essa região aqui, que teve muitas e muitas semanas aqui batendo sem conseguir romper, ele pode buscar essa próxima zona de gap aqui. Até porque a gente percebe aqui, ó, que não tem nenhuma região aqui, ó, de resistência nesta faixa aqui, certo? Não tem uma região importante de resistência. Então, realmente, ele pode buscar aqui se romper essa zona de resistência, ok? Tá. Vamos ver aqui, pessoal, outras ações. Tá, a IRBR, né, como sempre, né, como temos que comentar. IRBR, olha só, a IRBR, eu já tinha falado, tendência de baixa, é complicado sair da tendência de baixa. Ele fez o movimento mais interessante, foi o rompimento falso aqui, com esta barra verde aqui, ó, com esta barra verde aqui, tá? Fez o rompimento, acionou, volta, fez agora um pullback na região aqui do suporte, fez um arame semana passada, essa semana foi lá embaixo, voltou, tá? Eu acho que pode, essa ação pode tentar voltar a subir aqui para confirmar esse rompimento falso, né? Para levar para a próxima região de resistência, que é aqui, ó. Aqui em cima, tá? Aqui em cima. Mas está claro que essa ação está fraca. Está fraca. Eu fico longe disso. Eu fico longe. Eu prefiro não operar. Mesmo que ele faça essa movimentação aqui, me entregue aqui, ó, 68%, eu prefiro ficar fora e escolher ações que estão mais fortes, tá? Nesse momento. Tá? A gente tem também, ó, Brasil Foods, tá? Brasil Foods está tentando sair de uma tendência longa de baixa, Brasil Foods, tá? Essa semana teve uma barra forte aqui para cima, tá? A gente percebe ainda, né, que está na cara da média de 21 períodos, é complicado, é tendência de baixa, é complicado operar contra a tendência. Eu não opero contra a tendência. São raríssimos os casos, tá? Eu não gosto. Eu gosto de operar a favor da tendência. Por quê? Porque a pressão de compra está naquela ação na tendência de alta de longo prazo, tá? Então, nesta aqui, ainda existe pressão vendedora de longo prazo, tá? Pode ser que ela esteja tentando inverter e começar a fazer um zigue-zague ascendente, uma coisa que ela não fez, teria que romper esse topo aqui, ó,
Sim, aí começa a mudar de figura o padrão de Brasil Foods se ele romper esse topo com consistência aqui, ó, esse topo aqui, tá? Enquanto isso, ele vem dentro de um canalzinho de baixa e num longo canal de baixa de longo prazo, tá? Certo. Vamos ver aqui, pessoal, mais ações. Vamos ver azul? Olha só, azul, o que eu falei aqui, o que era importante, essa zona de preço, linha pontilhada azul lá embaixo. O que é isso aqui? É a zona que ela entrou na bolsa, tá? Ela entrou na bolsa nesses patamares aqui, nessa faixa de preço aqui, tá? Então, quando ela caiu aqui embaixo em março, eu comentei, o que aconteceu foi um rompimento falso desse fundo, ele subiu, ficou tocando a linha pontilhada que se segurou, isso é que era importante, e ele veio aqui para cima, voltou aqui para baixo, e eu falei que se esse começasse a acelerar, existia primeira zona, essa zona aqui, ó, de importante resistência, foi lá essa semana já e tocou. Bateu e já cedeu, tá? Mas essa é a primeira zona de resistência e era normal que acontecesse essa primeira batida e caísse, tá? Mas quem sabe temos um gap de fuga aqui e a semana que vem uma barra forte aqui para cima, pode ser? E aí, pessoal, aqui tem um gap que é fronteira de gap, a gente sabe que é resistência, tá? E se consegue ultrapassar, a gente percebe que o lado todo aqui, ó, não tem resistência. Então, o preço pode acelerar forte aqui, tá? E podendo vir aqui pegar o gap principal, que é esse aqui, ó, uma barreira fortíssima de resistência. Esse gap gigante aqui, ó, que foi o responsável pela grande queda da Azul, tá? Da Azul. Então, esse gap aqui foi o gap de fuga lá no passado, tá? Que provocou toda essa queda. Agora, a configuração gráfica tá interessante, tá? Tem umas barreiras para cumprir aí, mas tá interessante, tá? Gol, vamos ver como é que tá a Gol. A Gol, ela quase saiu dessa cunha, pessoal. Vamos reposicionar aqui essa linha corretamente. Pronto. Quase saiu dessa cunha. Ela foi, bateu na zona de resistência aqui, ó, tá vendo? O preço aqui, ó, várias vezes, tocou essa linha. Então, eu venho aqui, marco forte aqui, ó. Ele foi lá e tocou. Que tinha tocado aqui, essa barra de venda aqui, ele foi, voltou e ficou dentro da cunha, tá? Mas esse padrão é um padrão altista. Então, se a gente perceber Gol fazendo isso, fazendo uma barra assim, ó, uma barra verde aqui, né? A gente trabalha com sinais, tá? Se ele fizer uma barra verde aqui, ele dá o start para a saída desse padrão aqui de cunha, tá? E pode fazer uma movimentação forte aqui para cima na Gol, tá? E fechando o setor, desse setor de viagem, aéreo e tal, e com os setores que foi mais afetado, vamos ver aqui sobre a CVC, tá? Que também aqui tem uma relação aqui com o setor, CVCB3, vamos ver como é que está aqui, CVC está aqui, ó, CVC veio testar, deixa eu tirar isso aqui, veio testar esse topo, tá? Do primeiro zigue-zague ascendente, testou, fez o arame e já reagiu. Essa semana subiu, quanto aqui? Deixa eu tirar isso aqui. 6,56. Ele está dentro ainda do canal de baixa, tá? Mas pode estar preparando a saída desse canal a partir desse gap aberto aqui. Deixa eu ver até o gráfico diário aqui para ver se teve alguma coisa de ilha. Ó, no gráfico diário, a gente pode ter uma ilha de reversão aqui, ó. Uma ilha de reversão, porque esse gap não foi fechado ainda, e quem sabe não feche,
Ó, esse gap não foi fechado. Vamos ver. O gap não foi fechado. Esse gap aqui, ó, também ficou. Então, teve gap aberto aqui, tá? Ele foi lá em cima, voltou, mas não conseguiu fechar todo. E agora faz uma barra verde, tá? Uma barra positiva. Olha que CVC pode estar tentando sair dessa tendência de baixa aqui. Atenção, ainda não saiu, tá? Esse papel se movimenta forte, tá? Se ela voltar aqui para o topo, já daqui dessa semana para agora, 55%, tá? Vamos ver, vamos esperar aí os próximos capítulos aí de CVC, mas quem sabe esteja marcando um fundo importante, já que ele chegou na região. E por que eu estou falando isso? Porque ele já chegou na região importante, foi testando o topo aqui, ó, testando o topo dessa região aqui, ó, que formou o zigue-zague ascendente. Então, pode ser que estejamos muito próximos de sair dessa tendência secundária aqui de baixa, tá? Secundária de baixa aqui. Certo? Pessoal, vamos ver aqui, vamos ver se a gente vê mais algumas ações aqui. Algumas ações muito fortes, ó. No local web, tá? Essa semana cai. Nessa semana, ele fez até um engolfo de baixa, tá? Fez um engolfo de baixa aqui. Isso incomoda um pouco. Ela, no gráfico diário, ela vem forte. Ela vem forte. No local web, tá? Tá dando até compra no sinal no gráfico diário. Mas agora temos um sinal um pouco mais consistente no semanal, que é esse engolfo de baixa. Bom, então, pode subir pelo gráfico diário, mas engolfo de baixa no semanal. E aí, quando acontece isso, eu prefiro não arriscar. Tá? 9,3, ó. 9,3 já veio aqui e eu comentei, ó, tá dando entrada, mas tem de cara aqui, ó, a resistência e tem fronteira de gap. Fronteira de gap. O que acontece? Bate na primeira fronteira e bum, desabou. Essa semana, 9,3 caiu 7,96. Vamos ver a rente. Vamos ver a rente 3 aqui, que é a mais forte do setor. Já teve uma força maior, né? Ela fechou negativo, mas ela apenas um respiro da tendência de alta aqui. Então, ela está mais forte que a MOV3, tá? Mais forte que a MOV3. Bom, é isso que eu tenho para falar com vocês, tá? Então, eu volto a falar. Análise gráfica, a gente segue os sinais. Sinal dado, eu falo, sinal dado, missão dada é missão cumprida. Então, apareceu o sinal e está dentro de uma tendência de alta, eu vou entrar, tá? Por quê? Porque aqueles sinais dentro de uma tendência de alta aumentam a probabilidade do mercado subir. E numa tendência de baixa, se aparecem sinais que apontam para baixo novamente, a probabilidade é do mercado voltar a cair, tá? Então, seguimos os sinais, certo, pessoal? E quem quiser, não conhece o que eu estou falando, ou tem pouca experiência, ou gostaria de uma mentoria, tá, sobre análise gráfica como um todo para a renda variável, eu tenho uma mentoria, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo aí, quem quiser participar, uma mentoria individual ou em grupo, tá? É só entrar em contato comigo aí, entra aí na página aí da mentoria, entre em contato aí no meu WhatsApp, tá? Que a gente bate um papo para fazer uma mentoria, onde eu faço vários encontros ao vivo para ensinar análise gráfica para você, tá? Para investir em renda variável, tá? Em renda variável. E aqui, aproveitando, tá? Não poderia, falando em renda variável, não poderia deixar de falar sobre o nosso Bitcoin. Então, eu vou lá e venho aqui e vou falar sobre Bitcoin. E Bitcoin, como eu já batia na tecla há muito tempo, quando saímos aqui, ó,
Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui, para ficar mais fácil a leitura. Quando saímos dessa região, desse triângulo aí, deixa eu pegar aqui a seta aqui também para mostrar para vocês. Tínhamos um triângulo aqui, ó, Bitcoin. Triângulo gigante. Quando ele chegou aqui, ele congestionou aqui perto da linha de tendência de baixa. Ele rompeu. Quando ele rompe, ele volta, ele está fazendo um pullback da região rompida. E aí, pessoal, aqui começam as oportunidades, e olha o que o Bitcoin vem fazendo. Olha o que o Bitcoin vem fazendo. Já está perto do topo histórico em dólares aqui, pessoal. Em dólares, já estamos hoje no gráfico semanal aqui a quase 16 mil dólares, tá? E aqui tem também, ó, Ethereum também, que também a mesma coisa, ela chegou nessa região aqui, rompeu esses topos aqui com esse movimento, volta aqui para baixo, tá? E veio fazendo sinais de reversão, fazendo um pullback na região rompida, e já vem se recuperando. Ela não está tão forte nesse momento que nem o Bitcoin. O Bitcoin está mais forte que o Ethereum, mas está bem interessante, tá? Então, é muito atento aí para quem opera as criptomoedas, tá? A análise gráfica encontra os momentos melhores para se posicionar. E são nesses ativos financeiros que podemos fazer grandes rentabilidades. A gente precisa se expor ao mercado de renda variável. Hoje, o maior risco é se manter na renda fixa, que você já coloca o capital e você já sabe que está perdendo dinheiro. Por quê? Porque a inflação disparou. Ok, pessoal? Então, fico por aqui. E uma coisa que eu queria dizer, a partir de segunda-feira, eu farei vídeos mostrando para você a análise gráfica para o longo prazo. Eu vou ensinar várias e várias coisas sobre análise gráfica para investir no longo prazo, tá? Então, me acompanha aí os vídeos desta semana. Eu vou postar vários vídeos sobre isso. Ok, pessoal? Então, fico por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Abraço.